Voltando, ilustres, vamos lá, agora sim, né? Infelizmente, foi um teste que funcionou. Então, os amigos já foram marcados aí no primeiro vídeo e a falha técnica faz parte do processo. Inicialmente, desejar uma boa noite aos ilustres amigos que me acompanham neste momento, nesta passagem. E eu iria, na verdade, escrever mais uma postagem. Tenho certeza que os amigos que me acompanham pelo Face aí sempre estão a ler meus posicionamentos, sempre acompanhando. E o avançado horário, na verdade, é porque eu estava a escrever uma nova postagem. Me impus a escrever, mas na verdade, quase ao final do texto eu percebi que se fazia necessário gravar um vídeo falando de trânsito da forma propriamente dita, a considerar as aberrações que estão ocorrendo há muito tempo. E o texto caberia um livro, na verdade. Inclusive Daniel Menezes, o nobre amigo que na postagem anterior eu marquei, eu comentei justamente nesse sentido, a necessidade de posicionamento técnico de alguém que realmente entende de trânsito, está podendo se posicionar para que não só os especialistas e afeitos à área de trânsito possam realmente saber o que vem a ser essa área de trânsito. Isto dito, vamos lá. Inicialmente, Ilustre, dizer que não tenho posicionamento político algum, muito pelo contrário, meu posicionamento é técnico, meu posicionamento é em prol, acima de tudo, da sociedade, e há o objetivo maior falar de trânsito de forma clara, para que a sociedade perceba o que está acontecendo. E volto a dizer, existe uma imperiosa necessidade de existir uma lava-trânsito no Brasil. Conforme sustento minhas palestras, uma lava-jato perto de uma lava-trânsito que é faz pequeno. Eu vou explicar aqui em alguns pontos por qual razão eu sustento isso. Inicialmente, vamos voltar um pouquinho e tratar da Lei 13.113, que trouxe o exame toxicológico. Empresários mancomunados, os gestores dos órgãos de trânsito, conseguiram colocar dentro do Código de Trânsito brasileiro uma obrigação de realização de exame toxicológico. Várias pessoas aplaudiram de pé sem entender que na verdade aquilo ali tinha outros fins, que não a segurança de trânsito. Moral da história, o exame toxicológico está aí. Estudos preliminares apontam que apenas 1,5% dos profissionais que se submeteram a este exame foram flagrados como sendo usuários de drogas, ou seja, 98,5% acabou pagando por quem na verdade não tinha nada a ver com a história. Beleza. Acontece que nesse exame toxicológico, todo e qualquer condutor, categoria C, D e E, acabou sendo obrigado a custear o exame, que custa R$300 para cada cidadão quando da renovação. Detalhe, quem acredita que este exame só vai atingir motoristas de caminhões e ônibus, e lamento informar que estão redondamente enganados, pois na verdade já estão atuando aí fortemente para ter uma nova modalidade de cobrança dos outros condutores de categoria A e B. Ou seja, aquele exame que foi aplaudido de pé e que na verdade era para a categoria C, D e E, agora vai ser para todas as categorias quando da renovação, ou seja, cada cidadão pagará R$300. Para quem? Com certeza os empresários mancomunado com os gestores de trânsito. Beleza. Antes disso, se a gente fosse pegar e observar também, a gente ia acreditar que esse exame ia ser cobrado só na renovação. Lê de engano, há previsão na lei de renovar a habilitação e a cada 2 anos e 6 meses ser obrigado a pagar um novo exame, ou seja, pagar mais R$300. Beleza, indo adiante, esse exame na verdade foi, em simples palavras, mais uma jogada de mestre desse conluio que está atuando no cenário do trânsito brasileiro e que está faturando bilhões. Eu digo bilhões porque a estimativa apresentada
por estudiosos quando foi analisar esse exame, é que a considerar o número de condutores categoria C, D e E no Brasil, o alcance seria de 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais. Isso sem observar que ele estava analisando categoria C, D e E. Agora, com a alteração, passa a ser obrigatório categoria A e B. Calcule o tamanho do lucro desses empresários mancomunados com os gestores dos órgãos de trânsito do Brasil. Vamos adiante. Vamos falar agora da questão da Lei 3.160, que regulamentou a questão dos leilões. O que a sociedade não percebe, só observa que está existindo vários leilões dos órgãos de trânsito, é o seguinte: isso ocorreu depois que a lei mudou, e mudou mais uma vez para favorecer os empresários. Como? Quem for na Lei 3.160 de 2015 irá observar o que? Inicialmente, o valor arrecadado com o leilão deve primeiro pagar o leiloeiro. Observaram que todo leilão de órgão de trânsito agora é empresa privada, não é à toa. Beleza, depois tem que pagar a despesa de remoção, ou seja, o guincho. Todo guincho agora em regra também, coincidentemente, é de empresa privada. E o próximo valor que deve ser pago, veja só, é do pátio. Ou seja, o cidadão tem seu bem recolhido ao pátio, em tese pelo Estado. Inicialmente, quem recebe o valor oriundo do leilão vai ser o leiloeiro, que é tudo um coloio só, na verdade, é uma empresa só, muda o CNPJ. E aí o que nós temos? Nós temos simplesmente a constatação que leiloeiro recebe o valor, empresário dono de guincho recebe também o seu quinhão, e depois o dono do pátio, que na verdade, conforme eu falei, é um grupo empresarial só, e a sociedade está custeando isso sem nem perceber. Observe, eu falei do exame toxicológico, que foi uma lei, falei da questão do leilão, que foi outra lei, e vamos agora observar uma outra lei também, 13.1281 de 2016, essa lei que aumentou vertiginosamente os valores das multas. Essa lei entrou em vigor dia 1º de novembro de 2016. Detalhe: todos os órgãos de trânsito, no dia 1º de novembro de 2016, automaticamente, 0 hora, reajustou o valor das multas. Todos os órgãos de trânsito reajustou os valores das multas. Porém, essa mesma lei determinava que esses órgãos de trânsito deveriam proceder ao desconto de 40% no valor das multas aos cidadãos que aderissem ao Sistema Nacional o Sistema de Notificação Eletrônica em âmbito nacional. Detalhe: praticamente órgão de trânsito nenhum do país aderiu ao sistema, salvo poucos estados, a guisa de exemplo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul. Os demais, nenhum cumpriu a lei. E o cidadão está pagando um valor muito maior das multas, tão somente porque esses órgãos de trânsito fingiram não conhecer a lei e não deram o desconto previsto na mesma. Só que o aumento, em torno de 60% à época dos valores da multa, todos eles aplicaram. Um mero detalhe para aproveitar o ensejo: nessa mesma lei foi alterada a questão da conduta de uso ao celular ao volante, que deveria ter duas condutas: uma multa média, R$ 4.130, e outra uma multa de natureza gravíssima, R$ 293. Em regra, uma seria de falar o celular, continuava a previsão anterior, e a outra seria de utilizar o celular segurando ou manuseando, ou seja, utilizando para mensagem. Todos os órgãos de trânsito tão somente estão aplicando a multa com maior valor, a gravíssima, R$ 293. Por que será? Detalhe: nessa mesma lei 13.281 também existiu a previsão que os órgãos de trânsito teriam que divulgar os valores arrecadados com as multas de trânsito.
Desconheço o órgão que tenha cumprido esse ditame legal. Desconheço. A bem da verdade, todos os órgãos continuam arrecadando milhões de reais e simplesmente não informam o quanto foi arrecadado, muito menos em que esse dinheiro foi empregado. Detalhe, ano que vem é ano de eleição. Todos os gestores estão muito atentos a esses valores, menos a sociedade. Infelizmente, a sociedade não percebe que ela está sendo achacada. Esses gestores estão desviando verbas públicas, conforme o próprio Ministério Público sustenta, sem nem mesmo prestar contas, sem nem mesmo dar conhecimento ao cidadão. Beleza, eu fiz esse preâmbulo só para chegar num ponto que hoje me deixou estarrecido, e era sobre este ponto que eu iria pegar e iria escrever, e comecei a escrever. Só que fiquei pasmado quando eu pude depurar a resolução publicada hoje, a resolução de número 697 do CONTRAN, que em linhas gerais, observem só, essa resolução, em linhas gerais, ela traz uma boa ideia para o leigo que não depura o que está ocorrendo. Ela prevê que os órgãos de trânsito poderão celebrar parcerias, como sempre os empresários, mais uma vez, atuando nos bastidores, mancomunados com políticos e gestores indicados por políticos dos órgãos de trânsito para prejudicar o cidadão. Essa lei está prevendo parcelamento dos valores de multa por meio de cartão de crédito. Todavia, antes que o cidadão solte fogos, entenda só o que de fato traz a lei. Eu vou traduzir aqui, e eu fiz questão de colocar a minha formação para que vocês percebam que não se trata simplesmente de alguém promovendo desabafo na internet sem saber do que está falando. Lendo engano, é uma visão técnica proveniente de um especialista que está querendo aclarar para a sociedade o que de fato está a ocorrer. Vamos lá, a leitura clara da resolução 697. A mesma, já no artigo 3º, ela fala o seguinte: os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito poderão firmar sem ônus para si acordos e parcerias técnicos operacionais para viabilizar o pagamento de multas de trânsito e demais débitos relativos ao veículo por meio de cartão de crédito. Observe, quando a norma diz acordos, parcerias técnico-operacionais, traduzindo, ilustre, são aqueles empresários mancomunados com os órgãos de trânsito. Excelente noite aos que estão chegando e acompanhando e que estarão a partir de então informados. Quando a norma fala isso, ela está claramente informando que são os empresários que irão lucrar, e muito, lucrar milhões às custas do suor do trabalhador, às custas do suor do proprietário. Então, isso, de forma alguma, pode ser entendido como meras letras frias da lei. Não é. Na verdade, são escusos acordos com vistas a beneficiar políticos e engenheiros. E outra, quando eu digo políticos, desculpe, gestores, eu venho aqui e digo, olha só, vamos lá para o parágrafo 1º da norma. Os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito interessados em oferecer a alternativa prevista nessa norma deverão promover a habilitação por meio de contratação ou credenciamento de empresas. Ilustres, bem sabido é que em órgão de trânsito e órgão público não existe concorrência, não existe credenciamento. O que existe, na verdade, são conchavos políticos da pior espécie. São ladrões corruptos que estão a infestar o Sistema Nacional de Trânsito de cima a baixo. Minha qualificação está aí, meu nome está aí. Eu digo e está sendo gravado sem problema nenhum. Corruptos, ladrões, uma verdadeira corja que está a infestar o Sistema Nacional de Trânsito de cima a baixo, a começar pelo Denatran.
E isso eu sustento. E outra, a própria leitura dessa norma aqui, em base ao que eu estou a tratar aqui. Mas vamos adiante, vamos lá. Olha só, no parágrafo 2º, ele diz que tem que ser as empresas devidamente credenciadas ao órgão. O que eu digo, por qual razão nunca existe a livre concorrência nestes órgãos de trânsito? Já observaram? Sempre tem que ser uma empresa a prestar. A sociedade não sabe quando ocorreu a licitação, a concorrência, tão somente é a última a saber e a primeira a pagar. Taxas e mais taxas sempre a serem custeadas pelo cidadão em benefício desses inescrupulosos empresários, incompetentes gestores que são nomeados tão somente por seres cabos eleitorais da pior espécie. E quando da eleição de seus padrinhos políticos, assumem e ocasionam esse tipo de situação ao cidadão. Ilustre, vamos adiante. No parágrafo 3º, a linguagem eu faço questão de malmente interpretar. Eu só faço questão de ler o absurdo como que os empresários estão literalmente tomando os órgãos de trânsito, tomando espaço público para eles, em desfavor do cidadão. Vamos lá, parágrafo 3º da mesma norma, publicada hoje no Diário Oficial da União. Os órgãos e entidades de trânsito poderão ceder espaço em suas instalações para que as empresas, olha o absurdo, prestem os serviços referidos nessa norma, no mesmo ambiente em que ocorre atendimento ao público. Ou seja, a própria norma diz que empresa privada vai poder utilizar espaço público para vender seus serviços. E esse espaço tem que ser num local de atendimento ao público. Ou seja, virou mercado. Virou mercado e a barraca da feira tem que estar no melhor local, no local mais visível. Pasmem, que absurdo é esse? Qual é a contrapartida para o cidadão? Cuidado quem responde, não, doutor Bruno, mas vai ter a possibilidade de pagar parcelado. Aguarde, a gente vai chegar nesse ponto ainda na norma. Vamos adiante. A norma deixa bem claro, no parágrafo 4º, é parcelamento em favor do cidadão. Vamos lá, parágrafo 4º. Os encargos e eventuais diferenças de valores a serem cobrados por conta do parcelamento via cartão de crédito ficam a cargo do titular do cartão de crédito, ou seja, do cidadão. O cidadão, ele vai pagar a multa e automaticamente o valor maior vai ser acrescido do que ele está parcelando. Um valor totalmente arbitrário. Vamos adiante. No parágrafo 5º, o Denatran, por isso que eu digo que é de cima a baixo a corrupção, no parágrafo 5º, a norma vem e diz que o Denatran autorizará e fiscalizará os órgãos que irão prestar esse tipo de serviço. E outra, na ausência de prestação de contas ao Denatran, o órgão terá o credenciamento cancelado, ou seja, autorização. Traduzindo para os senhores que não entendem, o Denatran, que é o Departamento Nacional de Trânsito, que é o órgão maior, ele, como ele faz o acordo maior, se é que vocês me entendem, ele tem o poder e o interesse de administrar o negócio. Afinal de contas, ele é o dono da banca e ninguém pode quebrar a banca. Entendeu? Ou seja, ele traz a norma, a obrigação do órgão prestar conta para ele saber quanto é que o órgão está arrecadando com o parcelamento. E automaticamente ele presta conta quem propôs a norma, quem é o verdadeiro mentor da norma, que lógico não é o cidadão, muito menos o órgão de trânsito. Aí esse mentor tem que saber quanto está sendo faturado em cada local. E onde não estiver dando lucro, revoga. Vamos ficar somente na parte boa, no filé. Ilustre, eu sou advogado, especialista, mas eu faço questão de usar palavras simples para que o cidadão possa entender o que está a ocorrer. E a cada dia mais, ilustre, só aumenta a corrupção endêmica no Sistema Nacional de Trânsito. Detalhe,
aumentem muito a arrecadação e a corrupção desses órgãos, ao mesmo tempo que aumenta o número de vítimas de acidentes no Brasil. Precisamos observar que esse discurso falacioso, imoral, criminoso dos órgãos de trânsito não cola mais. O cidadão precisa parar de observar somente a estratégia pérfida do órgão em dizer morte, morte, sangue, 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 e aplaudir de pé esse cenário. Porque o intuito do órgão é justamente esse, é desviar o foco. Quanto mais ele diz que está tendo multa, muita gente bebendo, morte, 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 ele está conseguindo arrecadar milhões. A grande pergunta é, cada vez mais ele arrecada milhões. Em que momento é que ele pega e repercute isso em prol da segurança viária? Ilustre, cada ano mais a arrecadação aumenta em cifras milionárias. E aí eu lhe pergunto, e o número de acidentes cada vez crescendo mais? Pode pesquisar, vão aí no Google, basta colocar assim, ó, número de acidente de trânsito aumenta. Ilustre, é essa a realidade. Vamos adiante. A questão do parcelamento, a colocação do ilustre Jefferson foi oportuna, que eu estava chegando nesse ponto. A questão do parcelamento de multas, vocês têm que entender o seguinte: o próprio serviço público, ele parcela, vamos lá, vamos acordar, Jefferson, o próprio serviço público, ele parcela, o refis está aí para provar, ele parcela dívidas de empresas, dívidas altíssimas, de empresários que não quitaram seu imposto, eles dão descontos e parcelam inúmeras vezes, sem acrescer nada, pagam com desconto e inúmeras parcelas. Para o cidadão, ele fez o contrário. Ele colocou juro sobre juros. Esse é o detalhe. E eu gostei dessa colocação do Jefferson para ele entender o que na verdade está acontecendo. O órgão não vai parcelar de graça. Por qual razão o cidadão não tem direito a ter o mesmo parcelamento que os empresários tiveram? A pergunta está no ar. Por qual razão o mesmo cidadão endividado que está devendo multas e não tem condição de licenciar seu veículo, ele não pode fazer jus ao mesmo parcelamento que esse mesmo governo ofertou aos empresários, que têm dívidas milionárias ou mesmo bilionárias? Por qual razão bancos e grandes empresas têm facilidade no pagamentos que atrasaram e o cidadão tem acréscimo? É isso, Jefferson, eu creio que você já entendeu. A questão não é ser contra o parcelamento. Ser contra o parcelamento é outra discussão. Se cabe ou não cabe, por ser pena, por ser sanção. Não é isso. A questão é os gestores públicos, para beneficiar empresários, criarem mais essa modalidade de assalto. Mais essa modalidade de achar que é o cidadão. Então, volto a frisar. Se é para parcelar as dívidas do cidadão, por que não parcela como parcelou para os empresários? Pegou dívidas bilionárias, reduziu o valor, tirou juros, isentou e parcelou a perder de vista. Por qual razão? Por qual razão para o cidadão sempre é um golpe novo? Sempre tem uma casca de banana. Sempre tem empresários mancomunados com o Sistema Nacional de Trânsito. Empresários corruptos, ladrões, que compõem uma coja terrível, que aí está a infestar o Sistema Nacional de Trânsito, e eles têm sim as mãos sujas de sangue. Esses empresários, gestores públicos, que aprovam esse tipo de norma, eles têm as mãos sujas de sangue das várias vítimas do trânsito brasileiro. A acidentalidade viária brasileira é a 4ª maior do mundo, e essa corja é a principal responsável por isto. Eles se valem desses acidentes para promover justamente isso. E cada vez mais. Vamos lá adiante. Eu fiz questão de frisar, entendeu? Um outro detalhe, entendeu? Eu fiz questão de frisar um outro detalhe. Essa questão de juros, multas sobre multas, ilustres, é terrível pelo seguinte: as multas, para quem não sabia, elas já estavam sofrendo reajustes. O cidadão que deixava de pagar a multa,
automaticamente esse valor estava sendo reajustado. E agora o cidadão deixou de pagar, se endividou, o valor foi reajustado. Aí ele agora vai lá para pagar no cartão e vai pagar mais juros, ou seja, juros sobre juros. Beleza, vamos adiante nessa norma. Vou falar agora, certo? Do parágrafo 10º, que Jefferson, acho que ele está acompanhando a resolução, que fala do FUNSET, Lúcio Jefferson. Lúcio Jefferson, é óbvio que ele vai separar todo o valor tratado pelos empresários, tudo que o empresário lucra, tudo que o empresário lucra, não é contabilizado. Observe que eles só vão contabilizar o valor da multa. Ou seja, o que vai para o FUNSET, o que vai ser registrado é o valor da multa. E o lucro dos empresários? O lucro vai ser milionário. Bem sabemos nós que qualquer parcelamento bobo hoje em cartão de crédito, ainda mais nesses modos, impositivo, ou paga ou o carro é preso. Vai ser a taxas altíssimas. Taxas essas que não vai ter controle nenhum. O órgão tão somente vai ter noção e acompanhar o valor simplesmente do que foi pago da multa e não de que foi pago dos juros. Então, esse é o detalhe. Exatamente, conforme o Carlos pontuou, lá atrás eu falei isso, Crepaldi. A questão dos 40% que até hoje não é aplicada e está na lei de 2016, em 1º de novembro. Mas vamos adiante. Olha só, uma outra faceta do Sistema Nacional de Trânsito é a seguinte. Sempre que o órgão maior encampa a negociação, o menor é obrigado a seguir a mesma linha. Aquela velha máxima da cultura popular, aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Pois bem, vamos lá. Usar essa cantiga para explicar. No parágrafo 10º está lá, ó. O órgão ou entidade de trânsito, o autuador da multa de trânsito, é o competente para autorizar o parcelamento em caráter facultativo, podendo delegar tal competência. O que é isso, para quem não entendeu? É simples. Aquele órgão pequeno que não consegue ter como fazer articulação para participar da negociação, não tem problema. O gestor, ele faz a negociação, o gestor do órgão pequeno, com o gestor do órgão maior, uma negociata, aquelas negociadas, jantares, na calada da noite, entendeu? Aquele tipo de negociata mesmo. Aí o que ocorre? Ele negocia da noite e publica pela manhã a portaria delegando a competência para o órgão maior. Ou seja, todo e qualquer cidadão se vê envolto nessa seara criminosa, imoral e reprovável. Inclusive, eu vou além. Eu aproveito esse ensejo para dizer o seguinte: o órgão pequeno delega a competência para o órgão maior, que é o Detran, e aí eu digo o que quando eu estava esclarecendo um posicionamento na Comissão de Direito de Trânsito de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, eu fiz questão de frisar. E aí o que ocorre? Todos os órgãos agora, executivos estaduais, os Detrans, fazem parte da Associação Nacional de Detrans, que promove praticamente mensalmente reuniões. Simplesmente o objetivo maior: aliar posturas e condutas, nem sempre as mais republicanas, em regras, todas alegando que estão primando pela vida. O objetivo sempre é salvar vidas. Jamais o órgão vai dizer para você que o objetivo é arrecadar dinheiro, óbvio, né? Sempre o objetivo é salvar vidas. Sempre o objetivo é salvar vidas. E o que ocorre? Com esse novo hábito de reuniões sistemáticas dos gestores, o Brasil está criando um monopólio institucionalizado em todos os Detrans. Os Detrans agora alinham suas posturas, alinham suas condutas conforme a diretriz da Associação Nacional dos Detrans.
Se você fosse empresário e quisesse negociar, você preferia negociar de barraca em barraca ou preferiria negociar com o dono do mercado? Essa é a realidade. Então, infelizmente, ilustre, precisamos atentar para o que está acontecendo. Não há almoço grátis. Não há almoço grátis. Não há. Infelizmente, os cidadãos estão sendo a cada dia mais achacados, literalmente roubados. Isso, o que é pior, Jaqueline, seja bem-vinda, meu ilustre, mais um especialista de trânsito que sabe bem o que nós estamos citando aqui. Infelizmente, a sociedade só está pagando a conta. A conta não, me corrijo. As contas, pasmem. Uma conta, o resultado é financeiro. E a outra conta, o resultado, ilustres, é sanguinário. A outra conta que está sendo paga com vidas. São vidas que estão diuturnamente sendo ceifadas, sendo sequeladas por conta dessa corja que está sempre a culpar o infrator, a sustentar que a culpa de todos os males é tão somente do infrator que não cumpre a lei, mas também esses órgãos não cumprem a lei. Vamos lá, a questão do 40% está previsto, conforme bem Crepaldi colocou e Jaqueline, está previsto na lei 13.281, por que não cumpre a lei? A divulgação dos valores arrecadados também está prevista na mesma lei, artigo 320, determina a divulgação de quanto foi arrecadado, bem como a divulgação de onde foi aplicado esses valores. Vamos lá, me digam, senhores, em seus respectivos municípios, em seus respectivos estados, esses valores, de fato, eles são publicizados? A destinação é devidamente divulgada? Ilustre, não é. E quem está pagando, e pagando caro por isso, é a sociedade. Ok, finalizando, essa norma, ilustre, para vocês terem ideia do absurdo, e aí eu vou pedir uma licença aos que não são da área de direito para eu me esclarecer melhor. Olha só, a corja é tão corrupta, é tão imoral, é tão indecente, que não respeita nem mesmo a Constituição Federal. Incorre em flagrante desrespeito ao processo legislativo. Por que eu digo isso? Ilustre Jefferson, essa resolução que nós estamos a comentar, ela está trazendo, está institucionalizando em prol dos empresários e dos deputados que celebraram os escusos acordos com esses empresários. Ela está institucionalizando um parcelamento que, pasmem, ainda está tramitando na Câmara dos Deputados um projeto de lei justamente para alinhar essa questão do parcelamento. Quem for lá, vamos para o Google, projeto de lei 3840 de 2015. Um projeto de lei está tramitando na Câmara dos Deputados e simplesmente, um órgão público, um conselho, resolveu ignorar e institucionalizar. Independentemente de lei, independentemente de previsão legal. Simplesmente numa canetada, um simples conselho resolveu legislar. O projeto de lei, para vocês terem ideia, a última movimentação dele foi no dia 13 de outubro de 2017. 13 de outubro de 2017. E qual é o texto? O texto diz: prazo para emendas ao projeto, 5 sessões a partir de 16 de outubro. Ou seja, o projeto de lei ainda está passivo de emendas, ou seja, de ajustes na Câmara dos Deputados, para ir à votação, para depois que a votação seguir todo o processo legislativo, se for o caso, vir a ser sancionado pelo presidente da República. E aí sim, poder ser fruto de
observância pelos órgãos de trânsito. No entanto, o Conselho Nacional de Trânsito já publicou uma determinação, regulamentou e está valendo. Todos os órgãos de trânsito agora, em síntese, para quem ainda não entendeu o que vai acontecer, vai utilizar, como sempre, a polícia militar para poder pegar e apertar a fiscalização. O cidadão oprimido vai ter que regularizar a situação de seu veículo. Em regra, quem não licencia é porque tem multas. E tem multas porque a fiscalização, quer queira, quer não queira, a indústria das multas está aí, cada vez mais. E vai vir no momento que cada vez mais os municípios estão aplicando o que se chama de vídeo monitoramento. Vídeo monitoramento, ainda para quem não está atento, mas logo logo vai estar. Vídeo monitoramento, ilustres, é aquela fiscalização que todas as câmeras utilizadas na cidade pelo setor público podem ser direcionadas para fiscalização de trânsito, sem problema nenhum. Nem sequer houve homologação desses equipamentos. Nós estamos numa discussão ferrenha justamente por conta dos critérios, e não existe critérios. Então, ilustre, eu peço observância aos senhores. Essa nova norma é uma aberração. Como é uma aberração a norma que versou sobre leilões, que privilegiou empresas privadas, seja concernente aos leiloeiros, seja concernente aos empresários de guincho, seja concernente aos empresários proprietários de pátios. Detalhe, todos de um mesmo grupo empresarial. Ou melhor, vamos utilizar o termo correto, todos farinha do mesmo saco. Só muda, ilustre, só muda o CNPJ. Os donos são os mesmos. Os acordos, os escusos acordos, os conchavos porcos, deploráveis, moralmente reprováveis, são feitos na mesma mesa, perante os mesmos personagens. Personagens esses que a sociedade desconhece. Personagens esses que até então não apareceram ainda. Mas eu acredito piamente que logo, logo, com certeza, vai surgir uma lava-trânsito nesse país. Vai surgir uma lava-trânsito nesse país. E outra, o deputado que está preso, Pedro Correia, pode ir no Google também. Denunciou o esquema do Denatran. Denunciou que pagava propina 200 mil mensal Denatran. Google, vamos lá pesquisar. Deputado denuncia esquema fraudulento no Denatran. Então, isso que eu estou falando não é para falar. Eu falo com conhecimento. E falo acima de tudo porque, sinceramente, cansei de escrever. E escrever sobre essa norma, mas quando você se põe a falar sobre essa indústria de multas, que agora, na verdade, não mais existe, o que existe agora é um polo industrial do trânsito. Indústria de multa, de fato, não existe. O que existe é o polo industrial do trânsito. Então, ilustres, é esse o meu recado. Agradeço aos ilustres colegas e amigos que me acompanharam. Crepaldi, isso aí é fato. Infelizmente, a sociedade entende que é um benefício sem perceber nas entrelinhas. A sociedade inteira aplaude, é quase um contrassenso, mas vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. A sociedade inteira aplaude e o cidadão chora. A sociedade aplaude porque não conhece, porque não sabe o que é a realidade. O cidadão chora porque é quando o cidadão vai lá que ele percebe que existia ali uma armadilha. Ele percebe que, na verdade, o que ocorre é justamente uma maledicência por parte desses gestores. Ilustre Jefferson, eu ia encerrar o vídeo, mas gostei da sua sustentação. A solução é simples, ilustre. É o fiel cumprimento da lei. É o fiel cumprimento da lei. E o fiel cumprimento da lei começa, você falou do FUNSET. O cumprimento da lei diz que 5% tem que ser investido em educação para o trânsito, em campanha de educação para o trânsito, Jefferson. Há quanto tempo que bilhões de reais estão bloqueados para conter e promover o superávit? Para, na verdade, mascarar a dívida pública.
E aí? É esse o fiel cumprimento da lei? Não é. A solução, ilustre, ela perpassa, a lei é sábia, desde que ela seja realmente redigida com o fim lícito, moral e ético de promover a melhora no esteio social. Então a solução é que normas deste tipo não venham a ser publicadas dessa forma, porque isso só prejudica. Essa norma, ilustre Jefferson, pode acompanhar, todos os órgãos vão ceder seus espaços para que empresários possam colocar estandes. Vão colocar estandes. Quando o cidadão chegar, opa, multa, parcelamento aqui, ó. E o cidadão não vai ter opção. Das duas, uma, ou ele parcela ou ele fica sem o transporte. O transporte hoje é um bem de primeira necessidade. Não tem opção, vai ter que pagar. E detalhe para você ter ideia, Jefferson. Essa situação desses empresários seria tão simples de se observar. Bastaria investigação em todos os estados que vai claramente se observar que todos fazem parte do mesmo grupo. Empresário que do norte ao sul do país conseguiu celebrar o contrato com o órgão. Não é uma coisa muito estranha? Entendeu? Exatamente. Essa questão de arrecadação é o Brasil inteiro, ilustre. Essa arrecadação, infelizmente no Brasil, é dessa forma. Entendeu? Ilustre mestre Eduardo Antônio Maggio, agradeço a vossa participação e a vossa brilhante colocação. Exatamente, é como eu digo, ilustre Antônio Maggio, não há segundas intenções, não. É totalmente em prol da vida, em prol de salvar vidas. Infelizmente, a sociedade ainda acredita nisso. Ilustre Marcelinho, você colocou a pergunta, não deu para responder porque eu estava me posicionando sobre o posicionamento de Jefferson. Com certeza, ilustre, Câmara temática não é ocupada por sorteio, nem concurso público, nem mérito. É indicação política. Indicação política para favorecer quem detém o poder. Não é para favorecer a sociedade. Não é a sociedade que indica. A composição da Câmara temática perpassa por indicação política. Se eu quero fazer a vontade do deputado Marcelinho, eu vou fazer parte da Câmara temática. Se eu tenho um posicionamento contrário, eu vou passar bem longe e de forma alguma eu tenho a possibilidade de integrar uma Câmara temática. Por isso que eu falei, ilustre Marcelinho, demais ilustres que nos acompanham, a corja é de cima a baixo. Não pensem os senhores de forma alguma, pelo amor de Deus, não queiram olhar atravessado para o pobre da gente de trânsito que está ali, não. Ele é só a ponta do iceberg. Ele, na verdade, nessa articulação milionária, ou melhor, bilionária, ele é quem menos ganha. Ele é quem menos tem que ver com a história. E, pasmem, ele, de fato, num contexto técnico, é quem mais está empenhado em promover a segurança do trânsito. Por mais incrível que pareça. Ele é quem mais está empenhado em promover a segurança no trânsito. Porém, infelizmente, é o último a ser visto. Entendeu? Exato, Crepaldi. Essa é a linha. Fiel cumprimento da lei. Entendeu? Fiel cumprimento da lei. Entendeu? O fiel cumprimento da lei e a lei pura, a lei realmente que venha a agregar valor à sociedade. Ilustres, eu desafio qualquer gestor de trânsito, qualquer especialista em trânsito, me mostre uma tabela em que o aumento da arrecadação está sendo par e passo com a redução do número de vítimas e acidentes no trânsito. Desafio, está lançado o desafio, vamos lá. Desafio, qualquer gestor diga, olha, eu aumentei a arrecadação, reduzi o acidente proporcionalmente. Ledo engano, ilustres. Ledo engano. A indústria da multa só sobrevive porque a sociedade não tem esclarecimento. Por isso, Marcelinho, eu agradeço o seu reconhecimento, que de fato o objetivo é esse. Quem me conhece sabe que promoção pessoal não faz parte de minha personalidade.
Humildade é a minha essência, mesmo porque eu entendo que o mais alto degrau da sabedoria se chama humildade. Quem me acompanha, quem interage comigo em rede social sabe disso. Longe de mim promoção pessoal, longe disso. O meu intuito é que a sociedade, de fato, como bem apregou o jurista Tobias Barreto, que a sociedade pare de morder a pedra que a atinge. A sociedade tem que passar a morder a mão que a atirou. Esse é o objetivo maior. Vamos voltar. É os gestores de trânsito. Se eles sustentam tanto que estão a promover a segurança no trânsito, vamos voltar para eles. Olha, eu quero prestação de contas. Seja do quanto está sendo arrecadado, onde está sendo empregado, e principalmente o número de acidentes, se está sendo reduzido ou não. Se o número de vítimas está sendo reduzido ou não. Se isso não está ocorrendo, algo está errado. Algo está errado. Exatamente, Eduardo. Os dados mostram o contrário. E é justamente por isso que eles não publicizam, ilustres. Porque a arrecadação cresce vertiginosamente cada ano mais. Pasmem, outra constatação. Vamos prolongar um pouco esse vídeo aqui. A interação está sendo boa e o objetivo é esse, trocar ideias, interagir. Ilustres. Olha, o absurdo é tamanho que órgão de trânsito no Brasil, ele nasce, pasmem, ele nasce para sobreviver das multas. Observem, ele nasce, entendeu? Para sobreviver das multas. Não há algo errado? Se o órgão de trânsito tem como missão principal reduzir e zerar as infrações de trânsito, esse é o objetivo. Como é que o órgão de trânsito, ele se permite a sobreviver com os valores de multas? Vamos lá. Se parar as infrações, o órgão vai falir. Está errado. A lei não preconiza dessa forma. Vamos lá. Vamos voltar ao debate. Ô Jefferson, fiel cumprimento da lei não permitiria jamais que o Estado de São Paulo, pasmem, se propusesse a contratar empréstimo, dando como garantia, vamos lá, vamos voltar. O Estado de São Paulo, entendeu? O município de São Paulo está prometendo e dando como garantia aos empréstimos que está contratando, as multas que ainda irão ocorrer. E aí? Não existe indústria de multas? Observe o absurdo. Vamos lá, observe o absurdo. Observe o absurdo. Na verdade, como é que pode um órgão de trânsito que tem o papel de evitar que a infração aconteça, celebrar um empréstimo, prometendo como pagamento as infrações, as multas que ainda irão ocorrer? Ou seja, ele está literalmente assumindo o próprio fracasso. Ele está literalmente atestando a própria incompetência. Ilustre, a grande ciranda está justamente aí. Por que os condutores erram? Por que será que os condutores cometem infrações? Será que a formação do condutor brasileiro prioriza a lei? Entende que eu digo que o fiel cumprimento da lei é que tende a ser a solução? A educação para o trânsito, ilustre, está previsto lá no Código de Trânsito Brasileiro. Essa educação para o trânsito, ela é aplicada? Essa educação para o trânsito, de fato, é observada? Não é. A formação para o trânsito, por meio da educação para o trânsito, deveria ser continuada. Não é. Aí eu não formo esse indivíduo no cenário do trânsito e automaticamente, quando ele chega aos 18 anos, ele passa por um reles processo de formação de algumas horas e é óbvio que ele naquelas parcas horas não vai ter o aprendizado necessário. E aí o que é que esses empresários ele vêm e fazem? Dizem que o simulador é a solução. Um indivíduo que passou 18 anos sem falar, sem ver nada sobre trânsito na sua educação, na sua formação, ele vai para o centro de formação de condutor e aí lá os empresários conseguiram colocar na norma que o simulador é a solução.
Simulador que propiciou, para variar, milhões aos empresários. Detalhe, falando em simulador, não sei se você tem ciência, o simulador que era de carro, agora, na verdade, vai também ser de moto. Se você observar na minha parte, você vai ver, entendeu? E outra, essa questão de infração, de formação do condutor, ou educa e conscientiza o cidadão, ou a lei da chibata não vai resolver, Lúcio Jefferson. E você bem deu exemplo aí da questão de embriaguez. A questão da embriaguez é um claro exemplo disso. A embriaguez, ela começou com 957, foi para 1915 e está indo para... e agora está em 1934. Qual o próximo valor? Entendeu? Se não tiver conscientização, se não tiver formação, não irá resolver. E aí, cada vez mais, os empresários mancomunados com os gestores e os políticos vão estar enriquecendo às custas da desinformação, às custas da falta de esclarecimento. Entendeu? Exatamente, Crepaldi. Essas armadilhas para atuar é clara. E Lúcio Jefferson, eu coloco um exemplo claro para ti. Olha só, se a intenção é que o cidadão reduza a velocidade, por qual razão o radar é escondido? Ah, mas se for botar o radar, ele reduz ali. Não precisa botar o radar somente ali. Pode ser o radar móvel. Qual o problema? O radar estático. Utilize onde você quiser utilizar. Mas por que esconder o radar fixo? A meu ver, Jefferson, entendo que não. A meu ver, entendo que não. A meu ver, eu não concordo que a 168 vai melhorar a formação. Por quê? Ela não está tratando nada de educação, ilustre. Ela não está tratando nada da formação. Ela tem que pegar e observar que o indivíduo que chega sem a base, de nada adianta. E aí é como Jaqueline bem está colocando, é entender que um simples robô, um simples videogame, em 5 horas aulas, vai conseguir conscientizar e informar um cidadão que em 18 anos nada viu sobre trânsito. Jefferson, você falou aí da questão de embriaguez. Olha só, na questão de embriaguez eu vou dizer o seguinte para ti. Qual é a campanha sistemática, programa de conscientização que o Sistema Nacional de Trânsito promove no Brasil? Observe que nós temos cada vez mais uma indústria, uma mídia que fomenta a utilização de bebidas, cada vez mais forte. Os jovens de hoje, jovens não, adolescentes de hoje, iniciam o consumo de bebida alcoólica em torno de 12, 13 anos, não raro até menos. Esse indivíduo que começou a consumir, mas a presenciar os seus pais e os amigos do pai em festa em sua própria casa bebendo desde o período em que era criança. Ele, durante todo esse período, viu essas pessoas beberem e dirigirem. Nunca ouviu falar de trânsito. Nunca teve conscientização nenhuma em prol da segurança no trânsito. Será mesmo que aos 18 anos, na formação, ele vai pegar e vai ser um cidadão consciente e não vai dirigir, beber ou beber e dirigir? Eu tenho certeza que não. Isso aí por meio de vários estudos que nós especialistas acompanhamos, já sabemos que não. A tendência é cada vez mais olha, você pune hoje, quem chega amanhã vai ser punido também. Por quê? Porque não sabe. Não é saber que não pode beber e dirigir, nem que se beber e dirigir tem uma multa cara, não. É saber que beber e dirigir ocasiona mortes, sequelas, conscientização que não existe. Entendeu? Olha só, Ilustres, a mídia tem um papel preponderante. Nós especialistas sustentamos que uma grande demonstração disso foi a questão do tabagismo. O cigarro não parou de ser consumido em local público, em tudo que é lugar, e o consumo dele não reduziu drasticamente por conta de multa, por conta da conscientização. E a mídia teve um papel preponderante. Houve a redução drástica das propagandas e o controle dessas propagandas. E por quê? Porque o governo não queria ter o gasto com a saúde. Aí de repente você pode replicar para mim: então, doutor,
No trânsito também o governo não quer ter gasto com a saúde. Tem certeza? Tem certeza que não quer ter gasto? Observe que os gastos com a saúde é uma pedra no calcanhar. Mas só que o DPVAT está aí para realmente colocar um recheio muito saboroso para quem está a lucrar com ele. E falando do DPVAT, Ilustre Jefferson, que você falou lá atrás, não pude acompanhar qual seria a sua colocação, mas você sabia que o DPVAT houve a redução em torno de 37% agora, e essa redução foi ocasionada por conta da CPI do DPVAT? Você sabia disso? E detalhe, houve a redução de 37% do valor cobrado do cidadão. Eu lhe faço uma pergunta: você acha que os empresários deixaram de lucrar? Que esses 37% passou a ser margem de prejuízo? Lei de engano, Jefferson. Houve a redução de 37% num cenário em que o lucro continua a ser astronômico. Mais uma vez, já estando cabalmente demonstrado que eles estão lucrando e lucrando vertiginosamente grandes cifras em cima do número de acidentados no Brasil, em cima do sangue dos cidadãos que se envolve em acidente, entendeu? Essa é a lógica, exatamente. Olhe, qualquer formação de condutor, ela primeiro tem que pegar o indivíduo bem formado. O indivíduo tem que ter a base, Jefferson. O indivíduo, se não tiver a base, não adianta, entendeu? Então, nessa lógica aí, não adianta. E é como você colocou, e já que ele está tratando aí da 168, o 168 não vai mudar. A 168 vai criar novas brechas para que condutores possam pegar e ter lucros. Gestores possam pegar e promover lucros aos empresários. Condutores não. Condutores continuarão tendo prejuízo, entendeu? Exato, pronto. Exatamente. A pergunta que eu lhe faço é nesse sentido. Nessa cultura aí, você tem certeza que você, com a mudança da 168, vai conseguir formar esses indivíduos? Não vai. Autoescola, comumente como é denominado Centro de Formação de Condutores, não forma indivíduos. Não forma indivíduos, forma condutores. E esses indivíduos precisariam ter a base da educação, entendeu? Então esse é o detalhe. A educação, como dizia o nosso saudoso Paulo Freire, a educação não transforma o mundo. A educação ela transforma as pessoas, e pessoas transformam o mundo. Então esse é o detalhe. Então, essa é a minha colocação para os senhores, certo, ilustre? Agradeço a todos que nos acompanharam, estão nos acompanhando aí. Preferi fazer essa forma de interação. Não deu para escrever, não deu, porque quando eu iniciei a escrita, nossa, realmente você não consegue até mesmo colocar em palavras escritas o que você vê nessas normas de trânsito, entendeu? Então esse é o ponto. Carga horária não precisa, ilustre. Na verdade, você tem como colocar educação nas escolas se os órgãos de trânsito tiverem o compromisso de colocar. Não precisa mudar a lei de diretrizes e bases. Discordam. Eu já ministrei palestras em escolas, inclusive para classes infantis. Adequei a palestra, usei uma linguagem simples, fui lá, palestrei. Palestrei primeiro para as crianças, em outra ocasião palestrei para os professores e em outra ocasião palestrei para os pais, sem problema nenhum. Então assim, eu digo tranquilamente, não precisa mexer na lei de diretriz e base, não precisa criar disciplina específica. Falácia, isso é coisa de quem não quer fazer, quem não quer mudar, não precisa, entendeu? Mesmo porque, sem querer criar outros debates e tal, mas bem sabemos nós que a escola hoje é palco de outros temas, e ninguém mexeu na lei de diretrizes e bases. Então assim, há sem problema nenhum possibilidade de se tratar de educação para o trânsito na escola, certo? Então, muitíssimo obrigado aos senhores que acompanharam, que realmente puderam interagir.
falar um pouco de trans. E eu conclamo aos senhores também. Vamos lá, volta e meia, vamos fazer uma postagem, vamos fazer uma interação. As redes sociais estão aí. Inclusive, nessa próxima sexta, irei ministrar uma palestra Sucesso por Direito na faculdade aqui da cidade, em que justamente irei tratar da importância das redes sociais. Então, conclamo aos senhores, vamos lá, vamos divulgar, vamos realmente trazer o tema trans, vamos fazer com que a sociedade perceba o que está acontecendo nos bastidores. Porque, conforme eu digo em minhas palestras, Luz, não é no palco que a festa do Sistema Nacional de Trans ocorre, não. Ela ocorre nos bastidores. Conforme falei, nos jantares à noite é que os acordos escusos são tratados e alinhavados. Pela manhã, simplesmente é publicado no Diário Oficial. Mas, na verdade, é à noite que ocorrem esses escusos acordos. Então, vamos lá. Vamos divulgar. Vamos fazer valer a nossa força. Vamos mostrar que realmente a sociedade está percebendo o que está acontecendo. Somente dessa maneira promoveremos a conscientização para os trans. Somente dessa maneira conseguiremos evitar essa epidemia de acidente que assola o nosso Brasil. E volto a frisar, isso só ocorrerá mediante o fiel cumprimento da lei. A todos que me acompanharam e os que irão acompanhar depois que irei publicar e disponibilizar esse vídeo, de coração, o meu muito obrigado.